44 de 2015. Passo a palavra ao relator, deputado subtenente Gonzaga, para suas considerações sobre a matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, peço licença para ir direto ao voto. Nesta comissão especial, como mencionado no relatório, há de ser analisado o mérito da proposta, ou seja, sua conveniência e oportunidade, além de sua juridicidade e técnica legislativa, uma vez que a admissibilidade já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania nos termos regimentais. Realmente, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 13, acertadamente estabeleceu uma carga horária máxima diária e semanal para os trabalhadores urbanos e rurais nos seguintes termos. Artigo 7º. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Contudo, não determinou nesse inciso, ou por remissão, como fez no caso dos servidores públicos, no parágrafo 3º do artigo 39, ou ainda no seu artigo 42, que trata especificamente dos militares dos estados, do Distrito Federal dos Territórios, uma carga de trabalho mensal, semanal ou diária para esses profissionais, responsável pela polícia ostensiva e a prevenção da ordem pública em todo o território nacional. Isto é que se pretende corrigir com a aprovação da presente proposta de emenda constitucional, trazendo esta regra para a Constituição Federal em razão da matéria nela tratada. Todavia, cabe a esta comissão especial se debruçar sobre esse tema, avaliando se o proposto, não só no que tange a sua conveniência e a oportunidade, mas também relativamente à redação sugerida para a carga horária semanal e ressalvas para a sua aplicação, é a mais indicada ou se merece ser aperfeiçoada, em se tratando de uma categoria de profissionais que lidam com situações de perigo diuturnamente. Quanto ao seu mérito, como vimos, a PEC 44 de 2015 foi apresentada para suprir uma lacuna deixada pelo Constituinte originário e pelo derivado, quando promulgou a emenda constitucional número 18 de 1998, que dispõe sobre o regime constitucional dos militares, uma vez que os servidores militares estaduais, por vezes, são submetidos a jornadas extenuantes e desumanas por ausência de um parâmetro em sede constitucional de jornada de trabalho, como fez para os demais trabalhadores do setor privado, urbano e rural, e para todas as categorias profissionais de servidores públicos. Em razão dessa lacuna, o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede do recurso extraordinário 725-180, já indicou o caminho a ser tomado pelo Poder Legislativo, mesmo que tardiamente, para corrigir esta desigualdade, que maltrata o policial e o bombeiro militar estadual, levando esses profissionais, por vezes, a pensarem que não são merecedores de uma cidadania plena, garantida e reconhecida pelo Estado brasileiro. Nessa decisão, apesar de desfavorável ao pleito da Associação dos Praças da Polícia Militar e Região Agreste do Estado, relacionada à carga horária de trabalho, o ministro Gilmar Mendes foi além do julgamento, pois apontou qual era o caminho para se chegar ao bom deslinde da questão. Veja a notícia publicada sobre essa decisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, manteve a decisão do desembargador Cláudio Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o qual julgou um pedido da Associação dos Praças da Polícia Militar da Região Agreste do Estado. A entidade argumentava inicialmente, através do mandato de injunção número 2011-003-1841, existir uma suposta omissão constitucional no tocante à limitação da jornada de trabalho dos policiais militares. Segundo a associação, a falta de cumprimento atingiria os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. De acordo com a entidade, caberia uma analogia com o artigo 19 da Lei Complementar Estadual número 122/94, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, a qual estabelece o limite de 40 horas semanais de trabalho para o ocupante de cargo efetivo. A entidade alegou que os PMs estariam com carga horária rotineira e exaustiva de 240 horas mensais. No entanto, o pleito foi negado, à unanimidade, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sob a relatoria do desembargador Cláudio Santos, o que levou a associação a mover o recurso extraordinário 725-180 junto ao STF. No Supremo, prevaleceu a decisão da Corte Potiguar,
que destacou que a legislação da Carta Magna, ao estender os direitos sociais aos militares, previsto no artigo 7º, para os trabalhadores urbanos e rurais, não incluiu os incisos 13 e 16, relacionados à duração do trabalho superior a 8 horas. Embora seja possível que a legislação infraconstitucional disponha sobre a vantagem ou garantia não vedada ou não disciplinada pela Constituição Federal, não há, no caso, disposição legal que conceda garantia aos servidores militares, relata o ministro Gilmar Mendes. Sabe-se que o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei nº 8.112 de 1990, dispõe em seu artigo 19 sobre a jornada de trabalho geral a ser cumprida pelos servidores, 40 horas semanais, nos moldes da Constituição Federal. Porém, o parágrafo 2º desse artigo traz a possibilidade de lei especial deliberar pela duração da jornada de trabalho dos servidores ocupantes de determinados cargos e profissões nessas especificadas, possibilitando assim análise em cada caso concreto. Tem-se conhecimento também que em nosso ordenamento jurídico temos diversas leis especiais e resoluções administrativas dos órgãos públicos que tratam de forma legítima as escalas de trabalho diferenciadas, conforme o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, seja ela em função da própria profissão ou por opção do servidor, desde que não contrarie o disposto no artigo 19 da Lei 8.112 de 1990. Na França, o modelo adotado foi a equiparação aos servidores públicos em geral, ou seja, para a Polícia Nacional, que é civil, a jornada é de 35 horas semanais fixas e as horas em excesso são devolvidas em dias de folga. Já para a gendarmeria, que é militar, o padrão é próprio, mais próximo dos militares, mas acaba resultando, em tempo de paz, em um número de horas similar à Polícia Nacional, até porque ambas as forças fazem policiamento ostensivo e judiciário. O critério lá é de distinção geográfica, pois o padrão é o policiamento ostensivo e judiciário ser feito pela gendarmeria em todo o território francês, mas em grandes centros urbanos fica a cargo da Polícia Nacional. Portanto, aquele território que não tiver sido formalmente atribuído à Polícia Nacional é de competência da gendarmeria, o que demonstra, por si só, a razoabilidade de uma jornada de trabalho similar entre as duas polícias. Nesse diapasão, alguns Estados-membros, a quem suas polícias e bombeiros militares estaduais estão subordinados, como é o caso do meu estado, Minas Gerais, foram pioneiros no reconhecimento de que estes profissionais merecem o respeito e isonomia com os demais servidores públicos estaduais, não só pelo reconhecimento de seus dirigentes, mas também por pressão legítima daqueles que os representam, e já editaram norma nesse sentido, mesmo na ausência de um comando incerto na Constituição Federal, estabelecendo um teto para a jornada de trabalho e forma de compensação em caso de extrapolação do limite estabelecido em lei por esses profissionais. Ou seja, isto comprova, na prática, que é possível um bom serviço prestado à população sem a necessidade de se desrespeitar os direitos trabalhistas, por que não dizer humanos, destes profissionais da área da segurança pública. E mais, comprova também a necessidade de se incluir na Constituição Federal esta diretriz, uma vez que, sem ela, os Estados-membros não se veem obrigados, por iniciativa do governo estadual, a expedir normas, encaminhar proposta legislativa para suas respectivas assembleias, com vista a estabelecer uma jornada de trabalho, seja diária, semanal ou mensal, para as corporações militares a eles subordinadas. Assim, pode-se concluir que a proposta ora analisada acertadamente estipulou o limite da carga horária semanal em até 40 horas semanais para os policiais e bombeiros militares estaduais, como já é para todos os servidores públicos, federais e estaduais, o que a torna meritória e jurídica, ao dispor de forma isonômica para todos os agentes de Estado uma jornada de trabalho semanal similar, e em sendo assim, a PEC 44 de 2015 não merece qualquer reparo nesse quesito. Contudo, a proposta pode e deve ser aperfeiçoada a partir da análise dos conceitos estado de defesa, estado de sítio e estado de calamidade pública. Isto porque a norma projetada, quando trata das ressalvas para a aplicação da jornada de trabalho por ela estabelecida, citou tão somente as duas primeiras hipóteses, ou seja, salvo nos casos de intervenção dos estados, dos municípios e nas hipóteses de decretação de estado de defesa ou de estado de sítio. Como sabemos, a esfera federal existe estado de defesa e estado de sítio, que só pode ser decretado pelo presidente da República e tem os seguintes conceitos. O estado de defesa é decretado para preservar ou restabelecer em locais restritos e determinados
a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Artigo 163 da Constituição Federal. O estado de sítio é decretado quando o estado de defesa não resolveu o problema, quando o problema atinge todo o país ou em caso de guerra. Artigo 137 da Constituição Federal. Ora, em se tratando de comando dirigido às forças militares estaduais, é forçoso incluir nesse dispositivo também o estado de calamidade pública, que é decretado pelo governador ou por ele homologado, se decretado pelo prefeito, quando uma situação anormal, provocada por desastres, cause danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público ao ente atingido, pois é nesta hora em que mais precisamos da presença do Estado e de seus pressupostos, já que o cidadão fica em total situação de precariedade, razão pela qual peço o apoio do autor principal da proposta, meu prezado Cabo Sabino, e dos meus nobres pares para esta inserção. Relativamente à técnica legislativa, verificamos que a emenda não é fiel ao texto proposto. A ementa não é fiel ao texto proposto, como exige a Lei Complementar número 95 de 98, alterada pela Lei Complementar número 107 de 2001, razão pela qual proporemos uma pequena adequação para suprimir o termo diário, uma vez que o dispositivo que irá integrar a Constituição se refere somente à jornada semanal. Nesta perspectiva, é que oferecemos um substitutivo à presente propositura para complementar seu texto inicial à figura da calamidade pública, além de escoimar a incorreção relativamente à técnica legislativa de sua emenda. Feitas essas considerações, submetemos o presente relatório aos nobres pares, concitando a aprovação da PEC 44 de 2015, na forma do substitutivo em anexo. É o nosso relatório, senhor presidente, e se o senhor me permite considerações rápidas, primeiro quero cumprimentar... Eu posso só fazer uma sugestão? Nós estamos agora com 209 na sessão. Se começar a ordem do dia, nós não podemos deliberar e votar o relatório. Eu até sugeri para os inscritos que eu seguraria a palavra de todos